bom dia a todos. Estamos uma vez mais numa das iniciativas do projeto Qualificação e Turismo, que a Gavi promove e que visa estimular as nossas empresas, os nossos empresários para um conjunto de temas e também um conjunto de experiências e de competências, convidando pessoas que nos são mais próximas, mas que sabemos acumularam uma vida profissional rica, interessante, e que pode acrescentar-nos uns aos outros. É essa um bocadinho a ideia. E também é esse um bocadinho o caso do Paulo Moraes Vaz, que tem um curso muito rico e muito intenso ligado ao turismo. Ele próprio se irá apresentar. Os dois vamos falar de uma coisa de que se tem falado muito, não sei se tem resolvido tanto, mas tem-se falado muito, que é a questão do serviço, é a questão da sala, é esta ideia de estar cara a cara com o cliente e como é que este cara a cara com o cliente ajuda, acrescenta, se qualifica, se abrilhanta o resto da equação. E por isso, Paulo, muito obrigado por ter acedido a este nosso convite e eu agora ia mesmo desafiá-lo para se apresentar assim na primeira pessoa. António, bom dia, obrigado pelo convite antes de mais. E essa é aquela coisa que acho que ninguém gosta de fazer, que é apresentar-se a si próprio, porque somos todos, ficamos um bocado bloqueados. Mas o que é que eu posso dizer sobre mim? Sou um tripeiro de gema, com costados transmontanos e dorienses, e portanto esses costados deram-me sempre uma ligação à terra muito forte e ao primordial, eu diria. E o facto de viver na cidade deu-me a oportunidade de viver num mundo mais ativo, mais dinâmico, mais com acesso a outras experiências. E tenho 57 anos, tenho uma vasta, eu vou usar este termo, tenho uma vasta experiência na área da formação setorial, para o turismo e para a hotelaria e para a hospitalidade. E sou, acima de tudo, alguém que gosta muito daquilo que faz e que tenho essa sorte. E, portanto, apesar dessa vasta experiência, a rotina nunca se instala e nunca nos desgasta e nunca nos tira a vontade de fazer um pouco mais e de fazer um pouco diferente. Em termos de formação, eu serei certamente um caso atípico, porque nunca quis seguir, digamos, a linha de formação que estava prevista, que era fazer o liceu, depois a universidade, depois ter uma carreira, e eu procurei exatamente um bocadinho o contrário. Eu, quando terminei o liceu, pensei, até contra aquilo que era a opinião dos meus pais e o apoio dos meus pais na altura, pensei que eu queria começar a trabalhar, portanto vou encontrar a formação mais rápida, e aqui há uma abordagem, eu não vou dizer preguiçosa, mas muito pragmática da coisa. Eu queria era começar a trabalhar, sabia que precisava de instrumentos e de ferramentas e de competências, e portanto fui procurar essas competências. Nem de propósito, nesse ano encontrei duas, isto já vai nos anos 80 do século passado. O curso de hotelaria da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e um curso de fisioterapia, que era uma área com que eu me identificava muito, a parte da biologia, das ciências, eu era na área gostava muito. E então inscrevi-me nos dois e durante um mês não aguentei mais, fui aluno de dois cursos, até que cheguei a um ponto em que tive que tomar uma decisão e em boa hora tomei a decisão de seguir a área da hotelaria e do turismo. E a partir daí, aquilo que tem sido o meu percurso, eu diria, mais escolar do que académico, ou mais de aprendizagem do que de académico, foi sempre ir evoluindo em termos daquilo que são as minhas competências profissionais, as minhas competências pessoais e as minhas competências científicas também. O que é certo é que eu nunca, das várias formações que fiz ao longo da vida, e neste momento tenho um mestrado, e em breve estou a começar a pensar num doutoramento, mas em momento algum repeti a área de formação que tinha de base. O que quer dizer que tenho eu percebo que enquanto diretor de uma escola, hoje, e já o sou há cerca de 20 anos, preciso ter uma visão o mais global e o mais geral e holística daquilo que é o mundo onde vivemos, para que possa aplicar depois essa visão e retirar dela aquilo que possam ser os drivers da minha atuação dentro da escola enquanto diretor. E, portanto, sou alguém com um enorme gosto por andar a pé,
um enorme gosto não é tanto em cozinhar, que eu não sou grande cozinheiro, mas em conceber iguarias na minha cabeça. Tenho uma boa memória olfativa, tenho uma boa memória de paladares e de texturas, conheço algumas técnicas culinárias e isso permite-me fazer a construção mental, digamos, desse receituário e depois passá-lo aos meus colegas que trabalham na área da cozinha, aos chefes e aos pasteleiros, e fazer os testes a partir daí, as experiências, e depois daí nascerem algumas iguarias. Isso é algo que me dá um gozo enorme. Infelizmente agora aqui no Porto, desde que estou no Porto, o meu tempo de viagem é mais curto do que quando estava em Lamego e portanto não tenho tanto tempo para fazer esses exercícios, mas de vez em quando ainda o faço. De resto, alguém que, como disse, gosta muito do que faz, gosto muito adorei trabalhar na indústria, durante alguns anos trabalhei em hotelaria pura e dura, foi uma experiência fantástica, aprendi imenso, e aprendi o suficiente para perceber hoje, enquanto diretor de escola, o que é que o setor necessita. É evidente que evoluiu e tem evoluído muitíssimo, mas aprendi as bases daquilo que são as respostas que uma escola deve dar e, portanto, isso tem-me ajudado muito nesta senda de mais de 20 anos de diretor de escola, a trabalhar e a garantir que há uma coisa que é sempre o nosso propósito, neste momento é o propósito da Escola do Porto, da Escola de Hotelaria do Porto, que é ter os melhores alunos à entrada do mercado de trabalho. Porque eu acho que nós temos esta visão, e bem, de que precisamos ter formação superior e as pessoas têm que ter formação superior. Eu concordo com ela. Eu acho é que não é necessariamente na sequência que ela existe. Ou seja, dos aspectos positivos da minha evolução foi o facto de eu ter feito as coisas em momentos diferentes. Ou seja, a minha maturidade, a minha necessidade de conhecimentos, a minha necessidade de competências adicionais é que me levaram a procurar a formação. E isso tira e permite-nos a nós retirar muito mais da formação que recebemos do que quando a fazemos de seguida, como é o caso hoje em dia. Para mim, custa-me perceber que um miúdo de 20 anos entra no mestrado diretamente. Eu acho que o mestrado é uma fase posterior em que nós vamos buscar um outro tipo de conhecimentos, um outro tipo de competências para aplicar naquilo que possa ser a nossa carreira futura ou as necessidades imediatas que possamos ter. Peço desculpa. Portanto, este tempo, esta curva de tempo que eu demorei até chegar ao mestrado, permitiu-me, sem qualquer tipo de dúvida, e tenho noção clara disso, permitiu-me potenciar ao máximo os conhecimentos que fui adquirindo. E, portanto, antecipar problemas, resolver outros problemas que já existiam, antecipar problemas faz sentido e porque evita tê-los no futuro e, portanto, as organizações ficam muito mais fluidas e muito mais eficientes. E permitiram-me também olhar para outros setores e para outras áreas e encontrar soluções aí para aplicar na minha. Muitas das vezes é algo que também acontece. Ao fecharmos na nossa bolha de setorial, digamos assim, deixamos de olhar para as boas práticas e para os bons exemplos que existem das outras áreas e perdemos oportunidades de resolver problemas ou de os antecipar, o que para mim é sempre complexo. Pronto, este sou eu um bocadinho, sou um apaixonado de comida, sou um apaixonado de gastronomia, não pratico muito porque o médico não me deixa, mas sempre que posso não deixo de fazer as minhas experiências e e a minha profissão também me permite isso e portanto é com bom grado que o faço. Depois, em termos mais profissionais, serei se calhar o diretor de escola hoteleira mais antigo que existe no país, com mais experiência, e se calhar o mais velho também, não sei, mas isso é irrelevante, a idade só está no cartão de cidadão, mas de facto serei daqueles que têm uma experiência mais rica e mais variada, e isso é uma oportunidade que tenho que agradecer à instituição com quem trabalho, antes ao Infutur, agora Turismo de Portugal, que me permitiram fazer de facto essa carreira, começar desde assistente de direção da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, onde fui aluno, e até percorrer todos os patamares e os níveis hierárquicos até chegar a diretor da escola. Eu fui diretor desta escola, eu sou neste momento diretor da escola pela segunda vez, eu fui diretor num primeiro período antes de 2008, se não me engano, 2008, exatamente. De 2004 a 2008 fui diretor. Em 2008 parti para o Douro, para a Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego, que estava a arrancar nas suas instalações definitivas e fui lançar esse projeto em conjunto com a equipe que lá estava e que hoje é a equipe de direção dessa escola. E depois em 2019, mesmo antes da pandemia, voltei para o Porto de novo para uma outra instalação, agora na antiga Escola Soares dos Reis,
ou aqui no centro do Porto, na rua Dom João IV e na rua Firmeza. Uma nota interessante é que abri nesta minha carreira de mais de 25 anos nas escolas hoteleiras do país, abri 5 escolas hoteleiras e, portanto, essa é uma experiência que acho que sou o único que tenho, porque tive de facto essa oportunidade, ou essas oportunidades de abrir as escolas e de alguma maneira marcar também o seu cunho, a sua cultura, o que me deixa, não é vaidoso, que eu não sou vaidoso, mas sou muito orgulhoso daquilo que faço e do que faço bem ainda mais. E daquilo que faço com as minhas equipes ainda mais. E, portanto, fico muito orgulhoso quando hoje vou às escolas ou vejo alunos que foram meus alunos noutras escolas, perceber onde é que eles estão, onde é que não estão. E um bocadinho é isto, é a minha vida. É a minha vida aqui. Não sei mais é que lhe conto, mas acho que passávamos agora à questão do serviço, que essa é o que nos interessa mesmo. Claro. Muito obrigado por essa apresentação. Ficamos a saber algumas coisas e eu fiquei a saber que partilhamos, já sabia que partilhávamos outras coisas, mas partilhamos 3 coisas importantes. A primeira, a paixão pela terra e pela gastronomia, esta já conhecíamos. A segunda é que eu próprio também tive percursos de formação diversos, já agora ter falado em biologia, tirei o bacharelato em biologia e depois fui para Direito, veja lá. Fui para Direito, tirei o curso de Direito e depois especializei-me em Economia Europeia. Fantástico. De maneira que também o holístico também existiu na minha formação e eu sublinho que isso tem sido muito importante na visão que eu consigo ter das coisas. Não que seja uma visão melhor do que a dos outros, mas é uma visão que tem ferramentas e experiências de facto diferentes e por isso concordo muito consigo quando fala dessa multiplicidade e até de tempos diferentes e de maturidades diferentes para nós fazermos a formação. E a terceira é esta quase vertigem para se meterem alhadas, que é o que me acontece a mim também, por isso essa coisa de tirar o doutoramento vai ver que vai ser dura, vai ser muito dura, mas eu sei que o Paulo tem... E depois ficamos a saber uma coisa muito interessante, é que o Paulo é um menino, só tem 57 anos. Um menino mesmo. Mas é um menino com mais experiência nesta área que temos no turismo de Portugal, que tem tido de facto um papel muito relevante naquilo que é a formação dos nossos quadros, e por isso é sobre isso que nós, sobre esse tema que nós queremos falar mais no geral e mais em especial nesta palavra sempre demasiado abstrata que é o serviço. Por isso, o que é que eu gostava de introduzir aqui? Os franceses têm uma palavra gira que se chama maître de sala, não é? E este maître é um mestre. É um mestre, não é? É o que quer dizer. Nós não temos tanto isso, ou não vemos tanto isso, mas esta cara mais relevante do serviço, por isso do que se pretende fornecer com o cliente, julgo que é muito importante. O que é que acha que nós temos aqui e que não temos? Não temos muitos chefes de sala. E o que é que faltaria fazer? Ou esta figura já não é uma figura tão determinante na forma como se faz a gestão de um espaço, como se orienta o serviço para essa gestão e como principalmente se prescreve ao cliente aquilo que é o serviço, a experienciação, etc. António, eu diria que nós vivemos um tempo interessante, vamos pôr assim. Nós passamos eu digo isto muitas vezes, já conversamos inclusivamente consigo, e já o disse em público, há 25 anos atrás a pessoa mais importante no restaurante era o chefe de sala. Porquê? Era simples, era quem nos recebia, era quem nos conhecia, era quem sabia onde é que nos havia de sentar em determinados momentos, era quem percebia com quem é que vinhamos ou com quem é que não vinhamos, e a quem nós diríamos, olha, precisava de falar com aquele cliente ou com aquele outro, ou que sabia aquilo que nós gostávamos, ou que sabia qual era a mesa da nossa preferência, ou seja, era alguém que nos conhecia profundamente enquanto clientes.
e que usava esse conhecimento aliado às suas competências técnicas para otimizar a nossa experiência, que então não se chamava experiência, enquanto consumíamos uma refeição num restaurante. Isto era particularmente, existia, por exemplo, nos restaurantes onde os homens de negócios e os industriais iam, e que muitas das vezes havia ali quase um ambiente de clube em que era o chefe de mesa que promovia, digamos, a interação entre clientes e o conhecimento e apresentava, etc. Era também a face visível da cozinha e a face visível naquilo que nós hoje entendemos que é o processo de venda de uma refeição. Era ele que nos aconselhava as iguarias, era ele que nos dizia se o peixe valia a pena comer ou não, era ele que nos chamava e nos ligava e nos lembrava da lampreia, ou seja, era uma peça, era um pivô no negócio. De um momento para o outro, e nós percebemos isto de uma maneira muito simples, eu outro dia tive assim um insight quando comecei a olhar para os restaurantes do Porto, para os mais clássicos, e comecei a perceber quem eram os proprietários desses restaurantes e de onde é que eles vinham. E eu cheguei a uma conclusão. Muitos dos clássicos que existem no Porto, e ao falar do Porto falo das outras cidades, naturalmente, foram chefes de mesa ou empregados responsáveis, empregados de mesa, de restaurantes que antigamente marcavam a posição e tinham uma posição. E que a partir de um determinado ponto, e muito bem, evoluíram para empresários. E enquanto empresários eles assumiram nos seus restaurantes a função do chefe de mesa, mas eliminaram-na também, porque eles próprios assumiam essa função. E desta maneira nós deixamos de ter esta posição ocupada por um profissional, eu vou dizer assim, contratado, para ser executada pelo próprio proprietário. E então isto acontece o quê? Não há delegação destas competências ou desta responsabilidade em outros colaboradores, e o que passa a haver é um proprietário, chefe de sala, que tem uma equipe de empregados de mesa que fazem o serviço e executam o serviço, e muito bem, sem qualquer tipo de problema. A tudo isto nós tínhamos uma realidade na cozinha que era um cozinheiro que queria-se escondido. Eu acho que o António tem noção disto e que todos nós temos noção. Os mais novos não têm. Mas há 20 anos atrás, um cozinheiro era alguém que não vinha à sala. Só um cozinheiro francês ou um estrangeiro, um bocado mais... Suja não vinha à sala, não é? Exatamente. E, portanto, o chefe de mesa era a face visível, digamos, da produção junto ao cliente. Com tudo isto, o mundo não parou, e nós temos noção disso, e começou a haver, da parte de alguns países, a França com a sua cozinha clássica e a sua cozinha, a sua inovação com as diferentes abordagens que teve no final do século passado, a Espanha com o investimento diplomático que fez na sua cozinha. Eu acho que as pessoas não têm noção, mas a cozinha espanhola e os cozinheiros espanhóis, sejam eles bascos, catalães, andaluzes, whatever, digamos que o peso que tem hoje na realidade e na cena gastronómica internacional é fruto do trabalho deles, sim, é fruto do investimento deles, sim, mas é também fruto de um investimento inteligente do país, Espanha, que entendeu que através da gastronomia se ia posicionar no mundo. E, portanto, olhou para a gastronomia como um instrumento político e geopolítico, o que deu aso a que fosse necessário crescer. E, portanto, este caldo que se criou fez com que os cozinheiros começassem claramente a sair do seu espaço natural e a irem à sala por uma questão também às vezes de vazio na sala de quem pudesse explicar uma coisa, apresentar as variações que as cozinhas iam tendo. E desta forma muito simples, eu diria, nós começamos a perceber um declínio da necessidade ou da função chefe de sala. Depois passamos a uma outra fase, que é no final do século XX, em que se abdicou, os chefes de cozinha e os cozinheiros assumiram um papel relevante no negócio, e ainda hoje o têm, fazendo com que os empresários se preocupassem mais em contratar um produtor do que propriamente um vendedor. E achavam que através desse produtor, o chefe de cozinha, iriam conseguir vender. E conseguiam. Mas isto fez com que o investimento disponível para contratar serviço baixasse. E então passou-se a ter restaurantes com uma decoração toda preocupada, com uma cozinha de muita qualidade, mas sem qualquer tipo de serviço, em que o serviço era praticado por jovens inexperientes, eventualmente com um aspecto físico simpático e atraente.
desvalorizando-se o serviço. E falava-se de ser empregado de mesa ou de ir trabalhar. Não quero uma miúda que me sirva, ou um puto novo que me sirva aqui, que é para fazer umas horas e é para servir umas refeições, isto não tem nada, já vem tudo empratado da cozinha, não há necessidade de ter ninguém com conhecimento. O que isto fez foi que se desvalorizou completamente a profissão do empregado de mesa, ou do chefe de mesa, ou do que quer que seja, naquilo que é o serviço de mesa. Resultado, nós passamos a ter restaurantes que tinham produto, mas não tinham serviço. Passamos a ter, inclusivamente, restaurantes que tinham, por exemplo, na carta de vinhos, cartas que eram decididas e definidas pelos distribuidores das bebidas e não pelos interesses do proprietário ou até do próprio chefe para fazer as harmonizações. E, portanto, passamos por muitas situações. Hoje, percebeu-se, por exemplo, a relevância do vinho para o negócio. Se pensar um bocadinho, há uns anos atrás ninguém valorizava o vinho enquanto elemento charneira da majoração do negócio da restauração, hoje percebeu-se que é, e então começou-se a investir em quem? Nos escansões. Ou como agora se diz, sommelier, que é a palavra inglesa e francesa, para a palavra portuguesa escansão. E então, hoje, qualquer restaurante com o mínimo de standard de serviço superior tem que ter um escansão, e muito bem, eu acho que o deve ter. Porquê? Porque aquilo que eu acho que os empresários perderam a noção ou de vista é que um bom empregado de mesa não é um transportador de pratos. Isso, olhar para uma pessoa que, enquanto transportadora de pratos, é um péssimo investimento. O empregado de mesa é, acima de tudo, um vendedor. É alguém que, ao final do dia, pode, através da sua intervenção, através da sua ação junto dos clientes, baseado no seu conhecimento, nas suas competências, naquilo que aprendeu na escola de preferência, que aprendeu na vida também, pode acrescentar à faturação do dia mais uma centena de euros, uma dezena de euros, que multiplicados pelos números de abertura do restaurante, se calhar significam o salário dessa pessoa, num determinado momento. E eu acho que os empresários ainda não estão completamente alerta para isto. Uma outra situação que condicionou muito o serviço de mesa e o desaparecimento dos chefes de mesa é uma questão cultural nossa, mas que esta é muito própria nossa, mas o que eu lhe estou a dizer acontece também noutros países da Europa e é global, eu diria, que é a confusão entre serviço e servilismo. Culturalmente, para Portugal, alguém que serve à mesa é alguém que é inferior, eu diria, no imaginário das pessoas. E digo-lhe que é uma questão que é-nos colocada, e a mim é-me colocada enquanto diretor de escola, N vezes pelos pais ou pelos responsáveis por encaminhar os alunos para uma escola como a nossa. E a única pergunta que eu lhes faço é, quando vamos a um médico, o que é que o médico nos presta? Presta-nos um serviço. Quando vamos ao teatro, o que é que o artista faz ao representar? Estamos a prestar um serviço. Na realidade, todos nós somos atores, prestamos serviço uns aos outros. Uns mais cotados, outros menos cotados, mas o que é certo é que o ato de servir, independentemente do objeto que servimos, é o ato mais nobre que o ser humano pode ter para com o outro, porque está claramente a pôr e a investir tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que é o seu empenho e a sua disponibilidade no bem-estar do outro, seja um ato médico, seja uma refeição, seja o transporte de um lado para o outro, seja o que for, é serviço. E nós temos esta perigosa mistura e confusão de confundir serviço com servilismo. Servilismo é eu sentir-me inferior aos outros. Servir é eu sou igual aos outros e dou-lhe aquilo que ele me pede, presto-lhe aquilo que ele me pede. E em troca sou remunerado por isso, sou recompensado por isso, não interessa. Depois temos o grave problema, que eu percebo em termos estratégicos e políticos, que é importante para o país, que é a questão dos níveis de formação que nós entendemos que dão acesso ou devem dar acesso a determinados níveis a determinadas funções. O que é que eu quero dizer? Os nossos pais e os nossos avós entendem que a licenciatura é o ideal para se ter um trabalho, vou usar uma palavra, entre aspas, digno. Sendo certo que nem todas as profissões precisam ter um grau de complexidade tão grande, nem todas as pessoas estão aptas a ter uma licenciatura. E o que eu estou a dizer é grave,
ou ou pode ser perigoso e pode ser mal entendido, mas aquilo que eu quero dizer é que não é por eu ter uma licenciatura que sou mais competente ou mais capaz do que alguém que não tem uma licenciatura. Uma licenciatura, eu tenho muito esta visão e transmito muito aos meus alunos, quanto mais conhecimento e mais competências eu adquiro, mais responsabilidade tenho para com os outros, porque estou mais capacitado, estou mais informado, estou mais bem treinado que os outros e, portanto, as minhas ações têm que refletir exatamente isso e nos erros que eu cometo não podem ser os mesmos que aqueles que não têm tanto conhecimento quanto eu cometem. E nós entendemos culturalmente que, e isto acho que ainda vem dos tempos do Estado Novo, em que é importante ser-se doutor antes, porque só o título já nos garante o resto do percurso, e o que é profundamente errado. E portanto nós temos muita gente a investir em fazer uma formação superior que não quer, que não gosta, que não o atrai, só pelo simples facto de poder obter um grau académico. E depois, muitos desses acabam por, se calhar, reverter as suas carreiras profissionais e ir procurar formações naquilo que gostavam de fazer, de outros níveis académicos, inclusivamente, para se sentirem realizados. E, portanto, há aqui eu diria, um conjunto de situações que nós precisávamos trabalhar. E como é que eles se trabalham? Trabalham-se pela dignificação das profissões. E trabalham-se pela forma como nos comunicamos. Hoje em dia, o essencial disto tudo é comunicar, é comunicar e a forma como comunicamos. Porque, se calhar é chato eu dizer isto, mas se o Trump foi eleito, teve uma campanha de comunicação brutal. E, portanto, eu acho que investindo em comunicação, valorizando as profissões, valorizando o ato de servir, valorizando o bem-estar que esse ato transmite e garante, valorizando a diversidade de conhecimentos que é preciso ter para se executar e para ser um bom profissional na área da restauração, as oportunidades de trabalho que se podem ter. Estamos a falar de profissões que não têm fronteiras, que não têm barreiras à sua execução em lado nenhum, ou seja, um cozinheiro, um empregado de mesa, um barman, um diretor de hotel, não precisa de apresentar um diploma para dizer, olha, eu sou capaz. Tem um currículo, se eu tiver o diploma, muito melhor, claramente, não estou a desvalorizar isso, mas não é como, por exemplo, um engenheiro que para trabalhar noutro país precisa de se certificar junto de uma ordem, precisa de demonstrar essas competências junto de uma ordem, etc. E, portanto, eu acho que são profissões com um potencial de crescimento. Eu acredito muito nos ciclos e acredito que muito em breve nós vamos começar a ver um recrudescimento desta necessidade do serviço de sala ser mais valorizado e mais reconhecido, mas não vai ser alargado como foi anteriormente, ou seja, nós caminhamos para cada vez mais para nichos e para termos nichos na restauração. Eu entendo, a minha visão é um bocadinho às vezes catastrófica, mas acho que, por exemplo, aquilo que é a gastronomia tradicional vai ter um espaço muito forte no espaço, digamos, comercial da restauração, mas vai ser em nichos, vai ser para muito poucos clientes, para um preço muito elevado. Ponto. Depois, a agroindústria e a restauração empresarial, digamos, se quiserem chamar aquela que é para massas, acaba por inspirar-se nesses nichos e adaptá-los às massas, e portanto, àquilo que é as cadeias de restauração rápida ou de restauração pura e simples, com interpretações da gastronomia tradicional, ou seja, em vez de estarmos a comprar, vamos lá ver, o cabrito que vem de Armamar de um pastor XPTO, compramos um cabrito que se calhar é produzido de forma intensiva no Alentejo ou nas Beiras e compramos batatas que não têm denominação de origem, ou seja, gerimos o custo procurando manter o produto similar ao produto original. Pronto, e eu vejo muito isso. E esses claramente vão deixar de apostar no serviço, já deixaram, e vão manter níveis mínimos de serviço, porque encontram outras formas de compensar essa ausência de serviço, através da comunicação, através da diminuição do preço, que as pessoas percebem que isso tem um impacto direto no nível de serviço. Portanto, o mundo em que vivemos é suficientemente elástico e desperto para se adaptar e para ir evoluindo. Agora, era o que eu lhe dizia, eu acredito que vai haver um espaço com níveis de remuneração super interessantes, com possibilidade de querer fazer carreira muito, muito, muito boa
naquilo que vão ser os nichos do futuro, ou seja, espaços gastronómicos que trabalham produto, que trabalham o produtor, que trabalham o chefe, ou seja, tudo isso vai se organizar, como já temos alguns exemplos, quer dizer, continuamos a ter restaurantes que trabalham assim, não são a maioria nem nunca serão, mas que se vão destacando cada vez mais e que se vão posicionando pela questão do preço relativamente a todas as outras questões. Foi uma visão de facto muito interessante e muito alargada sobre esta história do serviço, diria assim. E eu também acho, agora como consumidor e com os olhos de quem consome, que se numa certa altura eu estaria disposto a ser orientado por um chefe de sala, que nós nunca dignificamos muito, diga-se, mas que no caso francês nós é que ficávamos um bocadinho constrangidos a falar com o chefe de sala, porque se eles nos propunham um vinho que nos afetava largamente a carteira, nós tínhamos quase vergonha de não, que não. de dizer que não, e por isso aquela figura era uma figura imponente, era uma figura com... Era um general. Com valor de prescrição, até porque nós sabíamos que ele depois fazia uma outra coisa, que era o feedback com a cozinha. Se havia alguma coisa que não estava bem, era ele próprio que autoritariamente mandava substituir o prato, etc, etc, naquela ideia que o Paulo estava a dar, de que a cozinha ainda não era reluzente, ainda não vinha à sala, ainda não era a primazia. Mas eu hoje sinto, e por falar nesses nichos, que há um espaço também para para um ambiente, diria, familiar, em que já é a casa no seu conjunto, cozinha, sala e etc., que nos conhecem e por isso que fazem este papel prescricional. E se hoje me pergunta qual é o restaurante que eu mais gosto, eu que não sou muito dos restaurantes de massas, eu gosto de um restaurante onde eu não tenha que ver se estou com o casaco direito quando chega o maître de sala. Eu gosto de um restaurante não é? Convivial, familiar, onde as pessoas não sejam demasiado ingeridas, mas sabem o que eu gosto, sabem a tal coisa que o Paulo descrevia do chefe de sala. E também gosto muito do produto, claro, mas num certo regresso à simplicidade, à autenticidade das coisas, ao que agora se começa a chamar as cozinhas de verdade, muito baseadas no produto, e com um serviço que é um serviço genuíno também ele, por isso é um serviço de quem foi buscar o cabrito a armamar e consegue contar a história do cabrito e do produtor que o fez e etc, etc. Mas passando para o tema, Paulo, da formação, o Paulo dizia que hoje as escolas de turismo formam gente para o mercado e por isso essa gente está logo perfilada para o mercado. A minha pergunta é, formam gente suficiente? Primeiro ponto. Segundo ponto, conseguem reter essa gente até estar pronta e madura para o mercado? Ou essa gente tem um apelo pelo próprio mercado a abandonar os seus estudos e na tal pulsão de querer trabalhar que o Paulo também teve, muitas vezes abandonam a sua formação para começarem a pôr as mãos na massa, não é? António, voltando, vou responder à sua resposta, mas só uma nota. A nossa forma de consumir as refeições também mudou enquanto consumidores. E nós hoje somos muito mais ecléticos e ecuménicos, se eu posso dizer. Nós tanto vamos almoçar ao rápido, aqui no Porto, não é? Comer umas tripas ou comer um cozido, e a seguir ao jantar, se calhar, vamos ao Rui Paula. Ou seja, e nós gostamos deste tipo quem tem disponibilidade, mix. Claro, deste mix, porque sabemos e encontramos os nossos refúgios. Certo. E aquilo que o António dizia, de facto, nós vemos isso muito nos novos empresários da restauração, e é interessante que muitos deles, ou a maior parte deles, não vêm deste setor, portanto vêm de fora, e portanto trazem uma visão, muitas das vezes, uma visão do setor têxtil, do setor industrial, que tem uma visão diferente do serviço, não é? Portanto, eles são capazes de ver as coisas, se calhar, com uma perspectiva diferente. E incorporam isso no seu trabalho e na forma como moldam o produto / serviço. E, portanto,
o cozinheiro tem a preocupação de facto de usar o produto XPTO com determinadas condições e características, independentemente de estarmos num restaurante gastronómico, tradicional, ou num contemporâneo, ou no normal, no xiringuito do dia-a-dia, digamos assim. Pronto. E nós aí, aqui na escola, procuramos fazer uma coisa que foi, e que estamos a trabalhar nela. Já nos leva algum tempo, ainda não estabilizamos, mas é criar um conceito de serviço que chamamos SMART. E o SMART vem de simples, portanto, simplificar o serviço ao máximo, para não interferir nas dinâmicas da mesa, mas sem esquecer, digamos, aquilo que é as bases que todos nós temos que ter. Ou seja, um cozinheiro sem as bases clássicas não pode inovar. Sem conhecer a cozinha tradicional não pode inovar. E aqui no serviço tem que ser a mesma coisa. Temos que conhecer os serviços básicos para podermos depois prestá-los de forma mais simples. Moderno, ou seja, com equipamentos, com suportes, com formatos contemporâneos. Acolhedor, porque aquilo que nós queremos é sentir-nos bem-vindos e integrados naquilo que é o espaço, onde muitas das vezes, e muitos clientes entram a medo ainda. É preciso que nós tenhamos isso. Risonho, que é algo que nós muitas das vezes, durante muito tempo houve uma visão de que para ser muito eficaz e muito profissional não se podia sorrir. Não. É preferível nós sermos servidos com um sorriso, com alguns erros à mistura, do que o contrário. Pronto. E depois técnico. Nós o que vemos hoje é que a maior parte das pessoas, ou muitos de quem nos serve, não conhecem o menu, não conhecem o potencial os vinhos da sua região, não conhecem as características do produto. Eu não estou a dizer as coisas mais elaboradas. Ainda ontem, há dias, falava com um chefe de cozinha que me dizia que a maior parte dos cozinheiros não conhece a sazonalidade dos produtos. É terrível. Então eu não sei quando é que os morangos saem, ou quando é que há pêssegos, ou quando é que há ervilhas de tortas. Portanto, e nós estamos aqui a trabalhar neste modelo, porque era algo que queríamos investir junto dos nossos alunos, porque acreditamos que com este acrónimo do SMART conseguimos lá chegar. Nas suas questões, conseguem as escolas produzir alunos suficientes? Não. Não, e nunca conseguirão. As escolas da rede do Turismo de Portugal, somos 12 escolas espalhadas de norte a sul. Vila Real de Santo António é mais a sul e a este, sendo que Viana do Castelo é mais a norte e a oeste. Nós temos um universo de cerca de 3.000 e poucos alunos por ano, ok? No caso dos outros agentes, existem depois escolas profissionais espalhadas pelo país, e existem ainda ofertas formativas semelhantes e comparáveis nas escolas do ensino secundário, afetas ao Ministério da Educação. Mas nós estaremos a falar, mesmo com as universidades, se estivermos a falar de 10.000 alunos no total, é muito, não é? Se tivermos a capacidade, imagino, de lançar para o mercado 15% deste número, estamos a falar de 1.500 pessoas. O mercado tem uma necessidade de cerca de 40 a 50 mil colaboradores, portanto, não é pelas escolas que nós conseguiremos fazer esse trabalho no imediato. Eu acredito que nós devemos investir, acredito que devemos trabalhar completamente em rede. Tem que haver uma cadeia de valor, que não existe uma cadeia de valor da formação para o setor, e tem que se perceber claramente quem são os agentes e os atores dessa cadeia de valor e o que é que cada um faz. Porque o que nós notamos é que andamos... um aluno que faça ao nível 4, que é, digamos, a formação base neste momento, a formação básica de um cozinheiro é o nível 2, portanto será o 9º ano, grosso modo, que tem as bases. Mas depois o passo seguinte é o nível 4, que são a equivalência ao 12º ano e uma certificação profissional de cozinheiro. Depois o passo seguinte é o nível 5, que são os cursos que são ministrados nas escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal, na parte do nível 4, que é mais 1 ano e meio, 1 ano de formação para a obtenção de competências mais de gestão e técnicas. E depois há as licenciaturas e no meio disto tudo ainda há os TESPs que os politécnicos e as universidades podem fazer. A realidade é que nós vemos uma sobreposição de conhecimentos e de competências entre nível 4 e nível 5, que TESPs e politécnicos. E, portanto, não há aqui uma clara divisão de áreas de formação ou de níveis de formação que, no meu entender, deviam ser de acordo com os níveis de responsabilidade que um profissional tem. Eu quando olho para um aluno do nível 4, ou seja, um miúdo com 16 anos, hoje em dia, que entra para uma escola hoteleira como a nossa,
Eu sei que no primeiro ano ele tem que adquirir as competências mínimas e básicas. No segundo ano pode começar a ter um conjunto de competências que lhe permitam, por exemplo, ter alguma autonomia numa função, mas quando termina a sua formação ao final de 3 anos, ele será aquilo que nós hoje na gíria chamamos um demi-chefe de parti, um chefe de partida, se for muito bom. Ou seja, alguém que é responsável por uma estação, por exemplo, de cozinha, onde produz um conjunto de receituário básico, de preparações básicas para o serviço. E, portanto, enquanto esta estruturação não for feita, e ela está a ser trabalhada neste momento, espero que com esta visão, até porque eu faço parte de um dos grupos e temos trabalhado muito nesse sentido, mas está a ser trabalhado, vai ser difícil. O que é que nós notamos? Notamos que, e isso eu já tinha comentado anteriormente, alguém que vai para um politécnico ou para uma universidade não tem intenções de se transformar num operacional puro e duro. Transforma-se nisso eventualmente por uma necessidade de mercado de trabalho, é o mercado que lhe oferece essa função, mas se perdurar muito tempo no tempo essa função é capaz de se desmotivar e sair. E portanto, por isso é que nós vemos se calhar uma taxa de retenção no setor dos alunos das escolas hoteleiras superior àqueles que vão do ensino superior, porque quem vai do ensino superior vai com uma expectativa de níveis remuneratórios e de níveis de responsabilidade e de cargos, títulos e funções completamente diferente dos outros. Infelizmente acham todos que querem ser diretores e essa deve ser a ambição, mas o que é certo é que não há nenhuma tribo só com chefes de índios. O chefe só há um, e depois há vários índios com várias responsabilidades. E a realidade é que as pessoas vão muito com essa perspectiva de serem diretor disto, diretor daquilo, e com pouca disponibilidade. Se a isto juntarmos as mentalidades geracionais que existem, em que vemos, por exemplo, que os jovens têm pouca disponibilidade para compromissos de longo termo, que se os projetos onde se envolvem não tiverem os resultados que eles entendem que devem ter, nos tempos que eles entendem que devem existir, saltam facilmente para outro projeto. Isto complica muito a vida quer a vida deles, no futuro, de alguma maneira, por esta falta digamos, de compromisso ou de estabilidade, que eu não defendo de todo que se tenha um emprego para a vida, para isso já bastamos nós com os encargos que isso nos trazem, mas entendo que eles também precisavam de ser um bocadinho mais, de aprender a dar tempo ao tempo. Que é algo que nós, na sociedade que vivemos numa cidade imediatista e, portanto, isto é muito complicado de justificar e defender. Mas a realidade é que se os projetos... eu dou-lhe um exemplo. Nós temos alunos, e os exemplos que eu lhe vou dar passam-se em todas as escolas sem qualquer tipo de dúvida. Nós temos alunos que ao fim de 3 dias, 4 dias de estarem no seu estágio, ligam para a escola a dizer, não é isto que eu quero porque eu ainda não fiz isto ou ainda não fiz aquilo. Ou seja, eles não têm saúde, eles não têm sequer noção daquilo que estão capacitados para fazer às vezes, e que há coisas que não é suposto fazerem naquele momento, e portanto desmotivam-se rapidamente e rapidamente querem partir para outro destino, chamemos-lhe assim, e isso é prejudicial. Eu entendo muito bem a perspectiva deles. A maior parte de todos os nossos jovens querem, entre os 22, 23, que é quando terminam a sua formação, e os 27, 30, ter um percurso, eu diria, de experiências. Vão trabalhar no restaurante deste chefe, vão trabalhar com esta empresa, depois vão fazer uma função distinta, mas num outro hotel, ou seja, vão ganhando experiências, que é extremamente enriquecedor e extremamente interessante, para depois procurarem estabilizar então na sua carreira, seja naquilo que entenderem. Mas isto depois cria nas empresas um grau de uma volatilidade das equipes brutal, que muitas vezes não há capacidade para aguentar. Pronto. E se no meio disto tudo houver experiências negativas, então eles saem do mercado. Perguntou-me sobre a manutenção destas pessoas no mercado. Nós não temos números neste momento. Os números que temos é ao fim de um ano, e começamos há 2 anos. O ano passado começamos a fazer o inquérito para 3 anos e para 5, julgo eu. Mas de uma forma empírica eu dir-lhe-ia que pelo menos 50% das pessoas não ficam no setor ao fim de 5 anos. Pelo menos 50%.
Não tinha essa noção. O que é uma brutalidade. Mas isto tem muito a ver com aquilo que é a discussão hoje em dia, que é a questão da gestão da vida pessoal, dos horários, dos benefícios, dos salários, do reconhecimento social, da dificuldade. Tudo hoje são dificuldades relativas para estabilizar as pessoas. E, portanto, as empresas, a própria forma, e aqui uma palavra não muito simpática para muitos dos empresários, a forma como os negócios são montados muito empiricamente e sem base, sem a noção de que o negócio precisa ter um período de crescimento, de adaptação, até chegar à estabilização, que não se pode pagar as despesas com o pelo do próprio cão, ou seja, com o que faturamos. A falta, por exemplo, da questão do fundo de tesouraria para suportar os primeiros meses de trabalho. A parte dos negócios não pensa sequer nisso. Pensa que começa a faturar e a partir daí tudo está resolvido. Portanto, todas estas dinâmicas não ajudam à estabilidade. A falta de mão de obra especializada e formada faz com que a circulação de um lugar para o outro seja brutal. Muito bem. Paulo, as boas conversas são como os bons vinhos, escorregam rapidamente e nós já vamos com 50 minutos de conversa, parecendo que não. De maneira que eu ia lhe pôr uma última questão. Eu acho que todos ficaram com uma visão muito alargada desta ideia do serviço e da forma como ele tem evoluído e como este mercado da formação funciona, e o mercado da restauração e do canal Eureka em geral também funciona. A última pergunta costuma ser rápida e costuma ser desafiante, e a última pergunta que fazia ao Paulo era: vamos imaginar que está no carro a ir para Lamego e nós gostávamos de saber, para nos abrir o apetite para o almoço, qual é a criação gastronómica, ou qual foi a última criação gastronómica que surgiu na sua cabeça? Opa! Não é difícil, eu vou-vos contar uma história. Em vez de eu contar a criação, vou-vos dizer o que. Se eu tivesse que escolher a iguaria para a minha última criação, tenho julgo meu pai, desde os meus 20 anos. É engraçado. E é muito simples. Batatas novas cozidas ao vapor, salteadas em manteiga, um ovo estrelado, ervilhas tortas cozidas em vapor, tudo misturado, e umas lâminas de trufa. Isto era a minha última refeição. Magnífico, magnífico. Pronto. Se a última criação, assim uma criação diferente, olha... Bem, o Zé Bento Santos dizia que era pão com manteiga. Mas... Está a ver? Nada, quantas manteigas excelentes temos nos Açores, né? Nas Marinhas, etc. Quanto a uma criação, olha, há uns anos atrás eu estava em Lamego, era diretor de Lamego, e o CTOE, o Centro de Tropas de Operações Especiais, comemorava 50 anos, e pediram-nos ajuda para a festa dos 50 anos, porque queriam, digamos, um produto incrementado, e as limitações são aquelas conhecidas de todos. E eles não tinham dinheiro, nós não tínhamos dinheiro, tínhamos alguns produtos, mas não sabíamos o que é que havíamos de fazer com aquilo. E, entretanto, ainda não havia o túnel do Marão, e eu vinha a descer o Marão no dia, e a certa altura lembrei-me, o que é que eu vou fazer? Que não temos dinheiro, os produtos que temos também não são, eram produtos, vamos pôr assim, vulgares, comuns. Pronto, o que é que a gente há de fazer? Como é que não faz? E então lembrei-me, a certa altura, ao descer o Marão, vinha-me a lembrar dos meus tempos de tropa, a ver se me inspirava, e disse assim: então, mas temos as rações de combate. Pronto. Liguei ao comandante e disse: meu comandante, eu preciso de 2 ou 3 rações de combate para experimentar uma coisa, porque eu queria-lhe fazer queria servir a ração de combate aí no almoço. E ele só me disse: olha que veio o Presidente da República, na altura era o Cavaco Silva, e se ele vem, e se eu recebo uma refeição, assim, uma ração de combate, eu saio do comando e nunca mais vou para lado nenhum. Eu disse: não se preocupe. E o que é certo é que lhe servimos uma ração de combate a cerca de 200 pessoas na altura. E ainda hoje essa refeição está na história quer do CTOE, quer da própria Escola de Hotelaria e Turismo de Douro Lamego, e está na memória de todos quantos fizemos, porque primeiro foi ousado, não é? E foi isso mesmo que eu lembro que chegou o Cavaco Silva e a esposa, e estava-lhe a mostrar a escola, e
a doutora Maria Cavaco Silva perguntou-me, então, Sr. Diretor, o que é que vamos almoçar? Eu disse, olha, só podemos almoçar a ração de combate, que era o que havia no quartel, e não há mais nada, portanto, o que vão comer vai ser a ração de combate. E ela ficou a olhar para mim com um ar, tipo, este gajo deve ser parvo, maluco, o que é que aconteceu? E disse ao marido, Aníbal, tu já viste que vamos comer a ração de combate? O Presidente da República, o professor Cavaco Silva, nem comentou nem nada, mas também deve ter ficado a pensar, o que é que não correu tão bem? Eu aqui vou contar. Uma das sobremesas que nós preparamos foi umas mini maçãs que tínhamos arranjado da Serra, em Armamar, e que fizemos como se fosse um caramelo, mergulhámos-las em caramelo para fazer um pirulito, digamos assim. Mas eram umas maçãs mínimas, super interessantes, porque eram muito crocantes, eram ácidas, e portanto a mistura do crocante, do açúcar, do caramelo com o crocante, aquilo funciona lindamente. Só que esquecemos que há pessoas que usam placas dentárias. Fica que ficou a do Cavaco Silva lá preso. Não vou fazer esse comentário, nem vou contar mais detalhes, mas houve aí Agora, a refeição correu lindamente e ficou na memória, e o interessante, 10 anos depois, nas comemorações do 10 de junho, que foram em Lamego, o professor Cavaco Silva voltou à escola, e a primeira coisa que me disse, ainda me lembro da ração de combate que o seu diretor me fez comer aqui. Portanto, eu acho que é muito isto que me caracteriza, é esta capacidade é o tempo, a experiência, a maturidade, mas a capacidade também de não ter medo de arriscar. Porquê? E não arrisco é muito simples, é bom que as pessoas percebam, não é porque eu seja tonto ou imponderado, não, eu arrisco por ser que tenho uma equipe comigo que aguenta e que encontra as soluções para os potenciais problemas que possam surgir das propostas que lhe apresentamos. E, portanto, essa é outra grande vantagem, e é o facto da minha durabilidade neste campo, é o facto de sempre me conseguir rodear de equipes muito, muito performantes, de pessoas em quem confio completamente e cegamente, diria, e que me ajudam a fazer este trabalho. A minha função não é fazer nada, a minha função é fazer tudo o que seja necessário para que eles possam fazer o trabalho deles em calma, com tranquilidade e alcançar os objetivos a que nos propomos. Eu sou o bombeiro de serviço, sou o apaga-fogos, sou quem tem que encontrar onde é que há água, onde é que vou buscar a água, entrego a água e eles depois apagam o fogo com as técnicas e as competências que lhes são reconhecidas. A minha função aqui é só estar atrás deles para lhes dar esse apoio. Muito bem, Paulo, muito obrigado. Obrigado, Agradeço muito esta intervenção tão rica. Tenho a certeza que os nossos participantes gostaram muito deste homem ousado, multifacetado, multi-experiente, eu diria quase o smart da nossa formação gastronómica, e por isso, muito obrigado ao Paulo. Nós voltaremos neste ciclo da qualificação e do turismo com novos convidados, novos amigos para novas conversas e novas experiências. Muito obrigado a todos. Obrigado.